Você sabia que o ensino precoce dos algoritmos convencionais, as famosas contas armadas, pode prejudicar o desenvolvimento do raciocínio numérico das crianças? 2, 3. Numeraliza! Meu nome é Ana Ruth Stare Bravo, sou especialista no ensino e aprendizagem de matemática e estou novamente aqui no canal Numeraliza para compartilhar com você mais um pouco sobre o trabalho que desenvolvemos nessa área aqui na Escola dos Sonhos. Se você tem filhos em idade escolar ou já é um profissional da área da educação, provavelmente aprendeu a efetuar cálculos colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, começando seus cálculos pelas ordens menos elevadas dos números e usando os famosos mecanismos do vai um ou do empresta um. Ou seja, você foi ensinado a calcular usando algoritmos. E se aprendeu dessa forma, é possível que você se sinta um tanto confuso quando vê uma pessoa efetuando cálculos de um jeito diferente. Mais ou menos como o senhor incrível quando ficou tomando conta dos seus filhos em casa, lembra? Distorceremos a imagem. Não, é assim que eles querem que faça. Eles querem desse jeito aqui. Desse jeito, eu não sei. Quem inventou de mudar? Matemática! então tá, pai. Matemática! É melhor eu esperar a mamãe voltar. O quê? Sim, o senhor incrível tem razão. Matemática é matemática. Mas há diferentes modos de se olhar para essa disciplina e, sobretudo, para a forma como as crianças aprendem matemática. E a nossa conversa de hoje tem como objetivo responder uma questão bem específica que costuma gerar muitas dúvidas. Por que na Escola dos Sonhos as crianças não aprendem a efetuar cálculos usando as famosas contas armadas ou algoritmos convencionais? Para responder essa questão, é necessário, em primeiro lugar, compreendermos o que é um algoritmo. E eu vou usar aqui uma definição de um renomado cientista computacional, o Donald Knuth. Segundo ele, o algoritmo é um conjunto de regras para a obtenção de um determinado resultado a partir de dados específicos e através de passos descritos com tal precisão que poderiam ser executados por máquinas. Ou seja, o algoritmo é um cálculo automático que pode ser executado de forma mecânica sem que haja necessariamente compreensão sobre o que se faz. Mais ou menos aquilo que uma calculadora faria por você. A nossa intenção ao trabalhar com cálculo não é de fornecer às crianças apenas um mecanismo para a obtenção de resultados. Nosso objetivo é ensiná-las a pensar, a estabelecer diferentes relações, a compreender melhor o funcionamento do nosso sistema de numeração e, ao mesmo tempo, os efeitos das operações aritméticas sobre esse sistema. Por isso que o trabalho com cálculo aqui na escola procura valorizar em primeiro lugar as ideias das próprias crianças, os seus conhecimentos e aquilo que elas são capazes de formular sem a intervenção direta de um adulto. Acreditamos que as crianças têm ideias originais e que podem e devem aprender a partir delas. Quando a escola inicia o trabalho com cálculo, já por meio dos algoritmos convencionais, ela pode até mesmo prejudicar o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático das crianças. E essa é uma tese defendida por vários pesquisadores na área de educação matemática. A Constance Camille, por exemplo, que foi aluna e posteriormente colaboradora de Piaget, é uma forte defensora dessa tese. Segundo ela, além de forçar as crianças a desistirem do seu próprio raciocínio numérico, os algoritmos, no início da escolaridade, prejudicam também a compreensão do valor posicional, obstruindo ainda o desenvolvimento do senso numérico. Tornam também as crianças dependentes do lápis e papel, do arranjo espacial dos dígitos e de outras pessoas. Vamos então abordar essas questões por partes. Primeiro, os algoritmos convencionais forçam as crianças a desistir do seu próprio raciocínio numérico. Isso implica em reconhecer que as crianças têm um modo próprio de operar com os números, que é diferente da lógica usada nos algoritmos convencionais. Há vários estudos que analisam e explicam esses modos de pensar, mas aqui nós vamos verificar isso diretamente com elas, as crianças. Ô André, calcula de cabeça. Você sabe calcular de cabeça quanto é 25 mais 18? Sim. Quanto que é? Primeiro,
a gente tira os 5 e fica 20. Daí mais 10 fica 30. Daí a gente bota 35 e mais 5, daí fica 40. Daí sobrou 3, daí fica 43. Da onde que sobrou esse 3? Por que você pôs 5 e depois você pôs 3? É porque daí do 18. Tá bom, obrigada. O 30 e 5, eu tiro o 5 e deixo só o 30. E depois eu uso só o 40. E depois eu vejo quanto dá os dois. Depois eu vou somar esses dois e depois eu vou saber quanto vai dar. Tudo junto. Quer fazer? E quanto é 30 mais 40? Como é que você faz? 30 mais 40 dá 70. Isso. Quer anotar para não esquecer, então? Tá. Pode só colocar o resultado, se você quiser. Tá, vou escrever só 70. Isso. Só para você não esquecer, porque senão depois você não lembra que você tinha feito esse número, né? E depois? Como 5 mais 5 dá 10, o 8 é mais alto do que o 5. Daí é mais do que o 10. Quanto a mais? Peraí. 3. Isso, então vai dar quanto? Vai dar 83. Tá, então põe pra gente ali. Deu 83. Note que tanto o André quanto a Elis, que não foram ensinados por meio dos algoritmos convencionais, começam os seus cálculos pelas ordens mais elevadas dos números, ou seja, efetuam os cálculos da esquerda para a direita. E isso tem a ver com a forma como eles leem os números e com a compreensão da sua composição aditiva. Esse modo de operar usando a decomposição, ele tem sido evidenciado por pesquisadores não apenas aqui no Brasil, mas em diferentes partes do mundo. Agora, o segundo ponto. Como os algoritmos podem prejudicar a compreensão do valor posicional e até mesmo obstruir o desenvolvimento do senso numérico? O valor posicional é uma característica muito importante do nosso sistema de numeração. E é justamente essa característica que o diferencia de outros sistemas desenvolvidos antes dele. Graças ao valor posicional, essa introdução da ideia de valor posicional e também do zero, é que foi possível automatizar os cálculos por meio dos algoritmos. Mas, quando esse algoritmo é apresentado precocemente, as crianças, quando é muito apresentado cedo para as crianças, ele acaba por prejudicar justamente o desenvolvimento dessa ideia de raciocínio valor posicional. Porque as crianças operam tratando os algarismos sempre pelo seu valor absoluto. Enxergando os números em coluna, inclusive, eles perdem a noção do número como um todo. Agora, quando a criança opera começando pelas ordens mais elevadas, como você viu nos vídeos do André e da Elis, elas acabam desenvolvendo seu senso numérico e aprendendo a enfrentar novos problemas com mais autonomia, sem que alguém precise lhes explicar como proceder. Para essas crianças não tem diferença entre aquilo que a escola classicamente separou como adição sem dificuldade ou com dificuldade, referindo-se àquelas contas nas quais é necessário recorrer ao famoso vai um. Ao decompor os números, as crianças eliminam essa dificuldade, como fez a Elis, dizendo que 30 mais 40 dá 70. E depois já prevendo que a soma de 5 mais 8 será maior do que 10, porque 5 mais 5 dá 10 e o 8 é maior do que 5. Veja agora o Gustavo, que usa um raciocínio parecido, embora opere com valores mais altos. 325 mais 82, 400 e 437. Tá, como é que você sabe que isso dá 437, Lu? É porque o 300 mais o 100 dá 400
Eu olhei aqui se não tem nenhum 50 ou mais pra ver se não ia passar no 400, mas não tem. Daí depois eu fiz o 20 mais o 10 que dá 30 e o 5 mais o 10 que dá 7. Ok. Note que primeiro ele registra um 4 após o sinal de igual, mas ao fazê-lo ele diz que é 400. Depois ele completa o número já registrando os algarismos 3 e 7, mas dizendo 30 e 7. Ou seja, o tempo todo ele se refere ao valor relativo dos números. Quando eu peço que explique como chegou ao resultado, note que ele diz que 300 mais o 100 dá 400. E em seguida diz que olhou para ver se não havia nenhum 50 ou mais. Olha que interessante. Ele registra esse 4 do 400, mas fica atento para ver se a soma das dezenas de unidades será inferior a 100, para garantir que o resultado vai continuar na casa dos 400. E aí nós podemos fazer uma crítica à linearidade do modelo clássico de ensino da matemática. Acredita-se que primeiro a criança deve aprender os conceitos de ordem e classes dos números, que é centena, dezena, unidade, para só depois aprender a efetuar cálculos, como se o primeiro fosse um pré-requisito para o segundo. O que nós vemos aqui nesses exemplos apresentados, entretanto, é que ao desenvolver estratégias pessoais de cálculos, usando os procedimentos elaborados por elas mesmas, as crianças estão ao mesmo tempo se apropriando das regras de organização do nosso sistema de numeração. E por fim, será que os algoritmos tornam mesmo as crianças dependentes do lápis e papel, da organização espacial dos dígitos e das outras pessoas? Nesse ponto, abordamos a questão do desenvolvimento da autonomia. Crianças que aprendem a calcular por meio dos algoritmos convencionais dificilmente são capazes de validar os resultados encontrados. Terminando a conta, é muito comum irem até a professora e perguntarem: "Está certo, professora?" Ao contrário, as crianças encorajadas a desenvolver procedimentos pessoais de cálculo, elas podem validar os próprios resultados, porque são capazes de explicar os procedimentos usados. De alguma forma, esses procedimentos foram inventados por elas mesmas. Além disso, elas se sentem mais confiantes para enfrentar novos desafios sem esperar que alguém primeiro lhes ensine como fazer. Elas usam o que já sabem para produzir novos conhecimentos. E isso sem falar na dependência que muitas crianças acabam desenvolvendo em relação aos algoritmos, a ponto de não conseguir nem efetuar mais de cabeça um cálculo simples, como 12 mais 12, por exemplo. As crianças se tornam então dependentes do lápis e papel, mas também da organização espacial dos dígitos. Pense em alguma criança que você conhece e em como ela efetuaria uma conta que tivesse sido armada da seguinte forma. Muitas crianças conseguiriam como resultado 521, sem ao menos suspeitar que esse resultado está errado, não é mesmo? Agora, observe com atenção como que a Clara resolve essa mesma adição. Agora você explica pra gente? Você consegue explicar como é que isso passou? Tá. Tinha o 251 e o 27. Aí eu tirei esse 51 desse 200 e guardei ele no lugar. Aí esse 27 eu tirei o 7 dele e também guardei ele aqui. E ficou 200. Que é no lugar pra ele. 200. E ficou 20. Aí eu juntei o 200 com o 20 e ficou 220. Aí eu tirei o 1 do 50 e ficou 50. Eu juntei esse 50 com o 20, né? Porque era 220. Se a gente pensasse que fosse 50 mais 20, seria 70. Então ficou 270. Mas a gente ainda tinha o 7 guardado e o 1. Então, tá. 270. Aí a gente, se fosse
270 mais 7, 277 mais 1, 278. Perfeito, Karine. Muito bem. Embora eu tenha registrado propositalmente o 27 mais a esquerda nessa adição, isso não a impede de chegar ao resultado correto. Ela começa a operar pelas ordens mais elevadas dos números, mostrando alto grau de compreensão do valor posicional e um excelente senso numérico. Além disso, ela não precisa que um adulto valide seu resultado, uma vez que ela é capaz de explicar passo a passo como pensou para efetuar esse cálculo. Quando optamos por não apresentar os algoritmos convencionais às crianças no início da escolaridade, estamos privilegiando o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando-as a formular estratégias e procedimento de cálculos pessoais que as tornam muito mais aptas a resolver problemas com autonomia. Mais do que isso, estamos reconhecendo que as crianças não são todas iguais, que elas pensam de forma diferente e que isso é muito bom. Queremos valorizar essa diversidade, queremos que elas aprendam umas com as outras, que percebam que há diferentes formas de se resolver um mesmo cálculo e que podemos sempre ver as coisas sob um ponto de vista diferente. Quando a escola ensina os algoritmos logo no início da escolaridade, acaba formatando o pensamento, pois em vez de valorizar as diferentes formas de se pensar, acaba promovendo uma uniformização. Agora, a essas alturas, você pode estar se perguntando: mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Por que não ensinar os algoritmos e ao mesmo tempo desenvolver as estratégias pessoais de cálculo? Lembra que no início desse vídeo eu te apresentei uma definição de algoritmo? Ele consiste num conjunto de regras muito precisas que, aplicadas corretamente, garantem um sucesso, mesmo que aquele que a utiliza não compreenda os mecanismos envolvidos, a tal ponto de poder ser executado por uma máquina. Então, nesse sentido, ele foi desenvolvido para realizar cálculos de forma automática, sem precisar pensar. E pensar demanda energia difícil. Se você entrega para uma criança um mecanismo que lhe permite economizar energia, que lhe garante o sucesso sem muito esforço, dificilmente ele vai desenvolver outros meios para realizar cálculo, não é mesmo? A não ser que a criança já tenha um interesse ou uma aptidão especial em relação à matemática. Mas mesmo nesse caso, a escola pouco irá contribuir para ampliar ainda mais essa capacidade. Mas veja, isso não quer dizer que algoritmos convencionais são ruins. O algoritmo, na verdade, é algo genial. A crítica que fazemos aqui é a precocidade com a qual ele é ensinado na escola. Porque da forma como o cálculo é tradicionalmente ensinado, acabamos tratando as crianças como máquinas que são programadas para dar a resposta correta. Nós não queremos formar crianças robôs, queremos formar cidadãos pensantes. Os algoritmos serão eles mesmos objetos de estudo mais tarde. Em que momento? Bom, isso já é assunto para um outro vídeo. Se você gostou desse, deixe o seu like, escreva um comentário, mande suas dúvidas. A sua pergunta pode se tornar o tema de um dos próximos vídeos do nosso canal. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar. Mande esse vídeo para os seus amigos e ajude a mudar a forma como as pessoas veem a matemática na escola.